ele vai economizar dinheiro para você. Eu sempre brinco que as pessoas dizem, mas contratar um arquiteto sai caro. Depende de como você acha que é sair caro. E depende de que profissional você contrata, com certeza. E da clareza da relação também que você vai ter com esse profissional. Oi, pessoal, tudo bem? Na chamada para o nosso programa, eu comentei com vocês que quem nasceu primeiro, né? O engenheiro ou o arquiteto? Na verdade, foi uma brincadeira que eu fiz, porque o engenheiro aqui no Brasil, né? As faculdades de engenharia vieram primeiro, depois as faculdades de arquitetura, né? Mais tarde. Então, na formação aqui, principalmente aqui no Brasil, quem veio primeiro foram os engenheiros. Mas a brincadeira foi no sentido de explicar para vocês de quem eu preciso primeiro, na verdade, né? Quem vem primeiro num processo de projeto? Na iniciação de um projeto, na importância do projeto, quem eu devo chamar primeiro? E aí, com certeza, é o arquiteto. Durante esses anos meus de trabalho, eu tenho percebido que se tem uma das coisas que deveriam ser faladas e analisadas e pensadas sempre é a questão do profissional de arquitetura entrar junto com o sonho da pessoa de construir, de trocar de apartamento, qualquer coisa que se refira à construção civil, ou mesmo até de investimento, né? Na compra de um imóvel, na compra de um terreno, para uma futura construção, para uma locação, para um as-built. Ou seja, quando eu devo chamar um arquiteto? Olha, a partir do momento que você decide que vai comprar um imóvel, eu já falei isso algumas vezes e repito, é aí que você tem que encontrar um arquiteto. Porque o arquiteto é a pessoa que vai te ajudar a fazer a leitura de parâmetros construtivos. O que são parâmetros construtivos? É uma é como se fosse um registro do imóvel descritivo que contém nele, de cada cidade, obviamente, né? Aqui em Curitiba a gente costuma chamar de guia amarela, mas é fazer a leitura dessa documentação que te informa o que você pode construir, como você pode construir, para construir da maneira correta, para o seu imóvel valorizar mais e para você não ter dor de cabeça futuramente. Veja, existem vários órgãos envolvidos nessa documentação. Existe, assim, ela te diz tudo o que você vai precisar fazer em termos de aprovação. E você não pode fazer essa compra do imóvel sem ter essa assessoria, porque você pode comprar um imóvel que amanhã ou depois não dê para realizar seu sonho, não dê para construir aquilo que você imagina fazer. Existem condicionantes que são além das questões de metragens permitidas, afastamentos, recuos. Existem coisas de natureza ambiental, existem eu não diria que são coisas que impedem você de construir, mas que determinam como você vai construir. Então é muito importante que você tenha esse arquiteto, tenha esse profissional do teu lado, porque ele vai fazer essa leitura para você. Antes mesmo de você comprar, é uma assessoria. Você tem que procurar esse profissional para fazer isso, porque ele vai economizar dinheiro para você. Eu sempre brinco que as pessoas dizem, mas contratar um arquiteto sai caro. Depende de como você acha que é sair caro. E depende de que profissional você contrata, com certeza. E da clareza da relação também que você vai ter com esse profissional. Porque é muito importante. Veja, você tem um valor para adquirir um imóvel. E aí você já tem uma intenção. Quando você compra aquele imóvel, é difícil você não ter uma intenção. Você pode até estar em dúvida ainda em que você vai construir, mas obviamente você já tem ou a intenção de construir ou comprar um imóvel para valorizar. Mas valorizar de que forma? De que as pessoas também futuramente queiram comprar esse imóvel, porque ele é passível de construção. Senão, caso contrário, ele não tem valor nenhum.
Às vezes, sabe, eu tô andando na rua e vejo que tem algum imóvel antigo construído bem na linha predial, né? Passa um tempo e o terreno é pequeno, às vezes com uma profundidade de 20 metros, né? De esquina, por exemplo. Aí passa um tempo e eu vejo que aquela casa foi demolida. Aí eu fico pensando, será que essa pessoa sabia que a hora que ela for construir um novo imóvel, ela não vai poder mais contar com a linha predial, com o alinhamento predial e vai ter que estabelecer um recuo? Normalmente de 5 metros, num terreno de esquina que seja 20 por 10, de 200 metros, o que vai sobrar deste imóvel? Não valeria muito mais a pena ele ter reformado o imóvel antigo? E quem comprou, quando comprou construído, sabia que se ele demolisse o terreno não poderia construir nada mais? Então, assim, são N coisas, são N fatores importantes. Então, o arquiteto, ele começa aí, a tua relação com o arquiteto começa aí. E veja que bom, ele não está gastando para você, ele está economizando para você. Está economizando um dinheiro que você ia investir de uma forma errada. Então, você contrata esse arquiteto para uma assessoria, isso é como uma assessoria jurídica, uma assessoria, como uma consulta médica, como qualquer tipo de trabalho, existem N escritórios de arquitetura que fazem isso. E aí começa uma relação de confiança. Depois sim, comprei o terreno que eu gostaria, com a ajuda do arquiteto, vai dar certo, eu posso construir o que eu quero. Pronto, você já está mais seguro. Aí vem a parte da construção, vem a parte boa, eu diria, né? Dos estudos, das análises, das ideias, das referências, isso é tudo muito legal. Mas isso dentro de uma possibilidade que você já analisou lá na frente junto com ele. Levar o arquiteto no imóvel que você está pensando em comprar, você não está gastando com essa assessoria. É lógico que ela tem que ser cobrada, né? Ela é um trabalho, é uma consulta profissional. Então, você tem que pagar para ele essa consulta, mas quão valiosa ela vai ser no investimento errado? Eu sempre conto essa história de um lote que eu fui ver perto. O lote não era para outra pessoa, era para mim. Eu estava comprando aquele imóvel, eu achava que ele era uma galinha morta. Não existem galinhas mortas. Assim como existem golpes de anúncios na internet, por telefone, você também às vezes pode ser lesado em função de comprar um imóvel que você acha que é perfeito, barato. Às vezes tem algum motivo e você não consegue descobrir sozinho. Eu lembro que eu fui caminhar nesse imóvel e ele estava totalmente coberto de mato, né? Mato mais ou menos de 1 metro e pouco, eu não podia caminhar por ele. Mas enfim, estava tranquila com relação a isso, o imóvel parecia barato e estava tudo perfeito, boa localização, o tamanho do terreno ideal, não tinha árvores assim, né, que me impedissem a construção futura, já tinha uma casa construída, estava dentro do recuo, parecia perfeito. Aí eu tive a ideia de passar lá várias vezes antes de fazer essa negociação. Eu dei um tempo para mim e falei, eu vou passar várias vezes. Até que um dia eu calcei uma bota, uma botina, e entrei dentro do mato, porque antes que aquele mato naquela altura eu não tinha nem coragem. E fui até o final do terreno. Comecei a pisar no terreno, assim, andar, e vi que tinha uma umidade estranha, porque o terreno tinha declive, mas aquela água estava parada num local onde ela não deveria estar parada, ou seja, já deveria ter secado e já deveria ter escorrido, não tinha chovido naqueles dias. E comecei a observar e fui observando, tirando mato com a mão, até que eu percebi que eu tinha uma nascente dentro do imóvel. Era um olho d'água. E aí eu já percebi que, puxa vida, minha intenção era de estender o imóvel até lá. Que eu já tinha parâmetros então para obedecer em relação a distanciamento de aproveitamento desse imóvel, que ele já eliminava parte dos fundos do terreno, que eu estava comprando um imóvel sim, que provavelmente eu não poderia nem mexer. Fui observando e olha, eu já tinha lido a questão da guia amarela, eu já tinha lido a documentação e isso não constava. Então, é muito importante a gente perceber que essas coisas a gente não consegue ver sozinho, por mais que a gente pense. E não é a opinião de um parente. Você quer levar um parente? Fique à vontade. Você quer levar seu amigo, você quer... Sabe, as pessoas gostam de dividir seus sonhos. Eu acho isso legal. Mas divida com quem conhece, com quem pode te ajudar. Sabe, contrate um profissional que vai te ajudar a fazer isso. E isso, gente, é uma coisa assim
que pra mim, né, parece tão básica como tomar remédio sem consulta, sabe? Eu posso estar trazendo pra mim um problema muito sério e é a mesma coisa sem passar por um profissional. Comprar um imóvel também precisa de um profissional. Precisa de um bom corretor, é verdade. Mas a gente não pode esquecer que o interesse do corretor é diferente do profissional que você vai contratar para trabalhar para você naquele momento. Não que o corretor não esteja trabalhando para você, mas primeiramente ele vai estar trabalhando para ele está vendendo imóvel para quem se interessar por ele, né? E você não pode cobrar isso dele depois, por quê? Aí é um problema que você vai resolver, mas ninguém compra o imóvel porque quer problema. Você quer realizar um sonho. Então você precisa de um profissional capacitado para entender isso. Não se arrisque sozinho. É bom que você tenha, traz confiança. Sabe, demora muito pra gente conquistar um sonho. E é frustrante quando a gente percebe que comprou um imóvel que não vai ser possível tudo aquilo que a gente gostaria. E olha que eu nem falei sobre a questão assim de como vai ser essa construção, porque também é outro fator. Às vezes eu vejo que o cliente chega aqui e traz um projeto, traz um terreno, né, pra gente fazer análise e sou contratada para fazer o projeto, e ele tem um sonho de uma residência que ele tá vendo nas revistas, passando por aí, e ele e a esposa dele querem a casa naquele modelo, uma casa contemporânea, às vezes uma casa com uma fachada extremamente assim horizontalizada, né, num bloco só, um projeto assim bem contemporâneo, inovador e tal. Aí, quando eu começo a fazer análise do partido, ou seja, daquilo que ele tem em termos de necessidade, da proposta, daquilo que vai ser o conceito do projeto, que eu já entendi, como ele gostaria e tudo, sabe qual é a conclusão que eu chego? Que o que ele gostaria é impossível de se desenvolver naquele terreno que ele comprou, naquele lote. Que a casa deitada, que ele pensava que ia ser deitada, né, horizontal, vai ter que ser em pé para poder atender toda a necessidade, todo o programa de necessidade que ele tinha em relação a poder morar ali naquele local. Ele precisa, na verdade, pela situação do imóvel, ele precisa, em vez de caminhar para os lados com a arquitetura, ele vai ter que caminhar para cima. E ele veio aqui com uma ideia de uma casa que era totalmente horizontal, totalmente distribuída no lote, e isso não é possível. Não tem espaço para isso, não é permitido fazer isso. Então, vai comprar uma casa no condomínio, vai comprar um terreno, vai comprar um apartamento. O apartamento também é uma outra situação. Vai comprar um apartamento e você, por exemplo, não digo que o arquiteto tenha olho de raio-x, né? Não vai chegar lá, olhar assim pelas paredes com aquele olhar de Mulher Maravilha. Eu, no caso, eu vou descobrir que tudo onde está passando a tubulação, até existem equipamentos para isso hoje. Você pode contratar também. Mas, puxa, uma rachadura, uma umidade. A gente, quando tá na euforia de comprar um imóvel, meu Deus, a gente fica bem doido. A gente acha que achou o imóvel, já tá imaginando que ali vai colocar o sofá, que lá vai colocar uma lareira, que isso, que aquilo. E, na verdade, não é possível, às vezes o imóvel está numa condição tão precária que você vai gastar mais do que o próprio imóvel. Veja, a gente diz e brinca que quando você vai comprar um apartamento, porque as construtoras, as incorporadoras decoram aquele imóvel? Porque qual é o valor agregado que ele tem se você for ver paredes e rodapés e piso? Para pensar. Agora, você já parou para pensar que o imóvel que você está comprando, às vezes de 2 quartos, de 100 metros, de 3 quartos, sala, cozinha, banheiro e tal, uma suíte, ele custa, vamos fazer um chute, 600 mil, 800 mil, 1 milhão, dependendo da localização, mais. Que de decoração, ambientação, de mobiliário, gesso, forro, piso, mármore, louças, tudo que está naquele apartamento, fora o projeto, né? Porque geralmente é um arquiteto que fez o projeto, vai valer o mesmo valor do imóvel? Ou você acha que ele fica assim, pronto, como a gente faz aí, né, como a gente vê no Instagram? Não, ele não fica. E aí também vem uma frustração, porque você imagina, por exemplo, comprei um apartamento de 1 milhão e eu vou deixar ele daquele jeito com 100 mil. Isso não existe, gente. Não existe esse milagre. E não é o profissional que vai fazer. E aí vem aquela questão do que o arquiteto contratar um arquiteto é caro.
Sim, é lógico que é, porque ele vai planejar para você e você vai ter a noção exata de que você vai gastar aquele valor. Aí quando você não contrata, você diz, bom, eu vou fazer com 100 mil, daí você começa a fazer tudo, né, de qualquer jeito, vai colocando aquilo que você pode fazer, que você diz que amanhã eu troco, depois eu vou trocar, e você acaba não trocando e acaba convivendo com aquilo que você não gostaria, e isso frustra também. Então, não passe por isso, sabe? Se você tem um profissional que pode te ajudar, por que você não vai procurá-lo? Isso é uma segurança para você, isso é uma tranquilidade, tá bom? Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.